Bom, no Civil 3D definimos as áreas de contribuição em cima de polilinhas, né, utilizando o fator Create Catchment from Object. Tá? Definimos também o tempo de concentração, a gente não amarrou essa informação na área de contribuição. Temos toda a galeria pluvial. Nesse exemplo eu fiz 2 bocas de lobos, um projetinho bem básico, tá? Fiz 2 bocas de lobo, interligando no PV e escoando por gravidade até um muro de ala aqui abaixo na bacia de detenção. Tá? Todos os diâmetros, exceto o diâmetro de lançamento do tubo que está em 800 mm, os demais estão em 400 mm. Okay? Então a gente vai ver se é possível fazer um estudo, uma tubulação dessa sem haver nenhum problema, né, na inundação desta rede. Em Settings, Pipe Network, temos o seguinte: em configurações a gente tem uma configuração para exportação e importação do Storm Sanitary Analysis. Então a exportação que seria, a gente vai definir esta estrutura, que seria um muro de ala. A gente tem que dizer que no Storm ele tem que considerar dessa forma, como um muro de ala. Essa estrutura é boca de lobo, que seria esse termo, né, seria usado no SSA. Seria esses dois principais, que é a boca de lobo, muro de ala, e logicamente a gente tem a estrutura que a gente está utilizando, é a Cylindrical Junction. Então essa tem que ser Manhole Circular no SSA. Então a gente vai editar esses dados no Storm. Vou dar aqui. Vou criar um novo projeto. Ele traz um pequeno relatório mostrando quais foram quantas estruturas e quais foram as estruturas e a denominação de cada uma que foi exportada no Storm. Então 11 subbacias, 10 junctions são os PVs, 2 bocas de lobo e todo o canal, 14 pipes, 14 tubos de interligação. Então, uma coisa interessante no SSA é que você consegue trabalhar com a planta e com o perfil do próprio DWG, do próprio Civil 3D. Tá. Esses 2 fatores eu vou deletar, que a gente não vai precisar deles. Opções de projeto. Então, em opções de projeto, a gente vai tornar a unidade brasileira em metros cúbicos, ou unidade de fluxo, de vazão. Método de hidrológico, eu vou utilizar o método racional para infiltração da água. Tempo de concentração, eu vou utilizar o CRIP. Você vê que ele tem várias soluções que podem ser usadas. Mínimo de concentração, padrão mínimo de concentração da água para essas dimensões de áreas que eu estou trabalhando vai ser 10 minutos. E aqui eu vou utilizar um modelo hidrodinâmico, com uma equação Hazen-Williams para fator de obstrução, para cálculos hidrológicos, cálculos hidráulicos em geral. Em análise options, nessa segunda aba você tem a condição de trabalhar com tempo de retorno. Só que esse tempo de retorno já vai estar atrelado à equação que eu vou utilizar na equação de intensidade, que eu vou entrar com um dado direto no local lá que eu vou mostrar para vocês. Nessa opção, o que eu vou fazer? Eu vou definir uma data
na qual ele vai mostrar o comportamento da água durante 2 horas para mim de análise. Essa opção é importante porque aqui você consegue, como eu disse, adequar uma tabela intensidade, duração e frequência ou entrar com dado direto aqui neste local. Neste caso vou colocar 213,5 de intensidade, como se tivesse calculado isso na equação da chuva. Nas subbacias você tem todos os parâmetros relacionados a essa equação que você determinou, que é o Kirpich, e parâmetros também físicos. Então você tem a área total de contribuição para cada subbacia, certo? É o tempo de concentração, ele já está me dando automaticamente quanto será o tempo de concentração, tá certo? E aqui ele sempre traz a equação que ele utilizou, que é a Kirpich. Então, com o comprimento do tal VEG e da inclinação do tal VEG. Certo? Tempo de concentração que ele definiu automaticamente em cima da equação que a gente precisou para o software colocar para a gente. Bom, então você viu, cada subbacia tem seus parâmetros. Tá? É interessante a gente verificar o parâmetro inlet, que é a boca de lobo. Então, se eu clicar duas vezes, ele vai estar me dando todas as informações que a gente configurou no Civil 3D para cota do topo e do fundo e etc. Aqui você tem também a equação do Manning que ele utiliza. Tá? Isso aqui é importante, a gente pode definir um fator de redução, né, como acumula bastante material na galeria, ele vai funcionar como retardamento de vazão da água, de escoamento da água. Tá? E aqui você vai utilizar a localização, a instalação da boca de lobo na sarjeta. Eu vou fechar aqui. Então, cada estrutura tem suas informações que você pode estar configurando, editando, né? Okay. Tá? Como também a interligação, os ramais. Tá certo? Então, aqui você tem a perda de carga para a entrada e para a saída do líquido. Tá? O comprimento total de cada interligação. E o fator Manning também é considerado em relação a cada material utilizado. Certo? Nesse caso ele está utilizando 0,013, que é relacionado ao material que a gente está usando, que é exatamente o concreto. Então, depois de ter configurado todas as equações, os dados, a gente vai processar uma análise através dessa opção. Então, ele processou essa análise, ele mostra os locais onde está havendo comprometimento do projeto de drenagem, o extrapolamento da água pluvial. Tá? Então, esses pontos, né, por exemplo, se eu clicar, ele vai estar mostrando todas os tubos de ligação. Então, do primeiro ao último tubo, ele está com diâmetro 400 milímetros. Então, a gente vai modificar todos para 800 e depois refazer essa análise. Você vê que em cada tubo ele mostra o líquido, né, a situação sobrecarregada. Então, aqui está sobrecarregado. Onde está vermelho, ele mostra as informações. Sobrecarregado, total de tempo sobrecarregado dentro da análise que a gente fez, 24 minutos. E total de extravasamento da água. Certo? Tudo isso também ele mostra o máximo de velocidade, etc.
Aqui também vou modificar mais esses dois dutos. Vou fechar, ok. Tá? Antes de eu refazer a análise, eu vou mostrar em Profile Plot como que está sucedendo essa rede de água. Então, Profile Plot, eu vou clicar em Show Plot, ele vai mostrar para mim o perfil e como que está se comportando. Através de Output Animation, eu faço esse tipo de verificação. Então, aqui você consegue aumentar a velocidade. E no momento exato da duração aí do extravasamento da água, ele mostra em alguns pontos onde está azul, quer dizer que ele está extrapolando no topo dos tubos, dos PVs, né? Agora eu vou fazer a correção de toda essa área, vou refazer a análise e ele já corrigiu a tubulação para a gente. Vamos entrar novamente por Profile Plot e aplicar a animação para ele refazer. Você vê agora como que está a linha hidráulica, né, de cada tubo. Então está limitada aí. Dessa vez não está havendo extravasamento. Em Time Series Plot, você tem a condição de trabalhar com as respectivas vazões. Então ele mostra onde, em qual momento obteve um pico de vazão e como que foi essa vazão, né? Resultado final dessa vazão. O gráfico, o hidrograma, cruzando o total de fluxo de vazão da água com o tempo. Você pode fazer a comparação entre outros PVs. Okay? Este relatório a gente pode exportar ele através do comando report. Ele traz uma tabelinha Excel automaticamente. Então, para configuração, isso serve tanto para a interligação como também para os PVs, para as bocas de lobo, etc. Certo? Então aqui eu vou modificar para número e ele refaz todos os resultados para a gente deixar no nosso padrão. Então, refazendo essa análise, ele automaticamente corrige todos os dados da nossa tubulação. E aí o melhor é que a gente consegue atualizar esses dados no próprio Civil 3D. Então, Insert, você tem a condição de importar em Storm Sewer o arquivo que foi gerado no Storm, dentro do próprio Civil 3D. Então aqui automaticamente já foi alterado para os diâmetros que eu configurei no módulo SSA, tanto em planta quanto também em perfil. Então, se você verificar na tabela diâmetro material, ele já está com os dados atualizados.